Quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer que caráter é o que mais importa em um homem? Que o caráter conquista, né? Mais uma das piadas femininas e que muitos homens caem sem perceber. Pois hoje eu vou te mostrar que isso é uma das maiores mentiras que elas contam. Então, bora lá, porque agora eu vou jogar as cartas na mesa. Se você acompanha o pessoal da comunidade MGTOW aí, Red Pill, né, é quase certeza que você já viu aqueles cortes clássicos que alguns canais como o Social Arts do Brunão, o Bruce, o Cavaleiro Solitário, o Spectrum Racional e vários outros, constantemente eles compartilham alguns cortes de mulheres reclamando que tá faltando homem, exigindo uma lista absurda de qualidades que o cara precisa ter para poder se envolver com elas, ou até expondo homens na internet pra humilhar e fazer graça às custas do cara. Mas o que mais me impressiona nesses vídeos é quando elas dizem o que procuram em um homem, porque na prática quase nunca bate com a realidade, né? E tem uma coisa que praticamente todas elas falam: o homem precisa ter caráter. Segundo elas, caráter é o principal. Parece até um consenso, como se todas tivessem feito um complô ali e combinado de fazer um vídeo exigindo o caráter dos homens. E é exatamente por causa dessa unanimidade que eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque tem umas verdades que precisam ser ditas e eu vou jogar as merdas no ventilador aqui hoje. Mas antes de começar, eu deixo claro que eu não sou o dono da verdade. E o que eu vou falar aqui não é sobre como as coisas deveriam ser, mas sim como elas são realmente de fato, tá? Seria ótimo se o caráter fosse o fator principal de atração, mas isso seria uma utopia e meu objetivo aqui é mostrar a realidade nua e crua. E eu também quero agradecer o engajamento do último vídeo aí, bastante gente nova chegou aqui no canal e gostou do conteúdo, se inscreveu. E eu tô 2 anos parado, então eu tô voltando agora, então ainda tô aprendendo de novo a fazer esse negócio. Mas enfim, é sempre bom vocês comentarem aí, até pra mim conhecer cada um de vocês também. Agora, continuando, o caráter em si, ele até pode entrar no jogo de uma relação, mas ele não é e nem tá perto de ser um dos principais fatores que determinam a atração. Existe uma hierarquia muito clara que vem antes disso, e é exatamente isso que a gente vai explorar, tá? O processo de atração, ele é mais instintivo do que as pessoas gostam de admitir. Antes de sermos racionais, somos animais, né? Guiados por uma programação de fábrica, seja ela criada por Deus, pelo Criador, pela natureza ou pelo universo, depende aí do que você acredita. E é essa parte que muita gente não entende, né? Nossos instintos pré-programados é o que define o que é e o que não é atraente. Resumindo de forma simples o que é atração, porque não é o foco desse vídeo, mas a atração é igual a valor, tá? E o que tem valor? Tudo aquilo que aumenta as suas chances de sobreviver ou de se reproduzir, né? Pensa comigo, por que você sente tanto desejo quando vê uma novinha gostosa? Porque ela carrega traços de fertilidade, juventude, uma bundinha, os seios durinhos ali. Isso aí aciona o seu lado animal, que imediatamente enxerga valor ali, né? Esse corpo tá dizendo ao seu instinto, ó, com ela você tem boas chances de se reproduzir. Não é uma escolha consciente, é algo que acontece de forma natural. Agora, uma mulher mais velha já não desperta a mesma atração. Por quê? Porque biologicamente as mulheres perdem a fertilidade entre os 45 e 55 anos. E a partir dos 35 elas já começam a declinar, né? E entra naquele grupo das balzacas aí na comunidade, onde elas já passaram daquele pico de atratividade. E sem fertilidade o instinto já não vê tanto valor. Claro, existem exceções, né? Algumas coroas que treinam e se cuidam conseguem manter o corpo firme. Nesse caso, o corpo dela ainda carrega os traços de fertilidade, mesmo que ela já não seja mais fértil, né? E o nosso instinto olha pro corpo, não pra data de nascimento. Então elas acabam despertando o desejo masculino também. É tipo um carro velho, mas com um motor revisado e muito bem cuidado, né? Tá pintado ali, tá com as rodas tamanho 20, rebaixado e os pneus com pretinho, né? Você sabe que o carro é antigo e que tem uma quilometragem alta, mas como tá muito bem cuidado, então ainda assim chama atenção por onde passa e não faz vergonha nenhuma dar um rolê com ele, né? Essas coroas gostosas é tipo isso. Agora, outro exemplo também é o dinheiro. Por que o dinheiro tem tanto valor? Porque ele aumenta as suas chances de sobrevivência, né? Com dinheiro você tem acesso a recursos, segurança e conforto. Ele também aumenta as suas chances de reprodução, porque atrai mulheres, né? Mesmo que a atração seja negociada e não genuína, mas no final tudo se resume à sobrevivência e reprodução, tá? E esses fatores que guiam a atração de forma automática e instintiva. Agora, quais são os fatores primários que determinam se uma mulher vai se interessar por um homem? Primeiro, e mais importante, é a aparência, né? Ela que abre a porta pro resto. Se você não for visualmente atraente, nem entra no radar da mulher. Segundo é status e poder, isso inclui comportamento, posição social, reputação e a habilidade de gerar fortes emoções, o que também é uma forma de poder. E terceiro é o dinheiro, é aqui entra aquela atração negociada, né? Ela não sente nenhum desejo genuíno, mas vê o cara como um meio de ter uma vida mais fácil. Se o homem não tem aparência, ele vai precisar compensar isso com status ou dinheiro. E mesmo assim, ele vai pagar mais caro para ter a mesma mulher que um Chad conquistou com um custo bem menor. Já o caráter, por outro lado, nem entra na equação de atração, né? Não que o caráter não seja importante, é uma qualidade ótima que todos os homens deveriam ter. Mas ele não é um gatilho de atração, não é algo que o instinto olha e diz, uau, nossa, isso aqui tem valor. E eu posso te provar isso, imagina que eu te apresente uma mulher extremamente gorda, feia pra caralho, os dentes dela tá tudo podre, ela fala cuspindo e ronca que nem um porco.
Mas ela é uma boa esposa, ela sabe cozinhar, é uma ótima dona de casa e ainda é honradinha, tá? Você vai sentir atração por ela só por causa dessas qualidades? Porra nenhuma, porque o que desperta atração já tá pré-determinado pela natureza e pelos nossos instintos, cara. E caráter, nesse caso, é indiferente, né? Isso também explica o porquê que não vale porra nenhuma ouvir conselhos amorosos das mulheres, né? Elas dizem que querem um homem carinhoso, bonzinho e de bom caráter, mas quando esses caras aparecem, elas rejeitam, né? O comportamento delas nunca reflete no mundo real em relação ao que elas dizem. Mas não adianta culpar ou julgar as mulheres por isso, é a natureza delas e assim como nós temos a nossa, né? Simplesmente aceita a natureza como é e quando você vê esses vídeos delas idealizando um arquétipo de homem, simplesmente enxergue como uma ronquipio e dá risada. Resumindo bem, antes de sermos seres racionais, somos animais. E o que desperta atração, o que é ou não atraente, já é pré-determinado pela natureza. Agora, o caráter pode até ter uma utilidade, tá? Mas isso só acontece depois que você já passou pelos filtros iniciais. Aparência, status ou dinheiro. E só depois que você já tá se envolvendo com a mulher, ou seja, quando ela já te vê como uma opção viável, que o caráter entra na equação, né? E mesmo assim o caráter funciona apenas como um bônus. Se além de ser um shed, um cara poderoso, um cara rico, você tem caráter, isso só complementa a atração que ela já sente por você. Mas vamos ser sinceros, não tá faltando homem de caráter, né? Tá faltando shed, rico, tá faltando homem poderoso e com caráter. E não tô dizendo que esses caras são mau caráter, muito pelo contrário, a maioria deles é homem de bom caráter, mas que não quer relacionamento sério. E por quê? Porque esses caras têm abundância de mulher, cara. Essa abundância traz experiências que faz o cara enxergar o lado mais profano do feminino, né? E ele percebe que se prender um relacionamento simplesmente não vale a pena. Então ele prefere curtir o momento, fica ali trocando o prato e aproveitar a vida sem se amarrar. Isso aí que deixa as mulheres puta da vida, né? Elas não conseguem prender esse tipo de cara e daí começa a fazer vídeo na internet chorando, dizendo que esses homens são mau caráter, são inseguros, ou que eles só querem um monte de rapariga e não quer assumir uma mulher de verdade, né? Foca bem essa mulher de verdade. Enfim, esse chororô que vocês já conhecem e que tá cheio de vídeo desses por aí. Agora, se o caráter fosse suficiente, praticamente nenhum homem seria rejeitado, né? Todo homem teria abundância de mulheres, porque no geral tem muito mais homem de bom caráter do que mau caráter, tá? Inclusive eu tenho certeza que a maioria dos caras que tá assistindo esse vídeo é de bom caráter. São homens que gostariam de ter uma vida incrível com mulher, mas perderam a esperança quando entenderam como funciona o profano feminino. Ou pior, alguns nunca nem tiveram nem a chance, né? Porque foram descartados de cara. É tipo assim, imagina uma empresa contratando alguém pra pendurar quadro na parede. O que o funcionário precisa? Saber usar uma furadeira e martelar uns pregos, né? Agora imagina que aparece um candidato honesto, dedicado, que cumpre os horários e seria um baita de um funcionário, mas ele não tem os dois braços porque foi amputado. O que vai acontecer? Ninguém vai nem olhar pro currículo dele, cara, porque ele não tem os requisitos básicos para aquela função. Com caráter é a mesma coisa, você pode ser honesto, dedicado e cheio de boas intenções, mas se você não tiver os requisitos mínimos, né, que o feminino exige, aparência, status, poder ou dinheiro, você vai ser completamente invisível para as mulheres. Agora vamos trazer alguns números para a conversa. Eu tive que puxar para um lado mais extremo porque é difícil ter um número exato sobre isso. Mas no Brasil existe cerca de 105 milhões de homens e aproximadamente 820 mil estão presos, tá? Isso significa que menos de 1% da população masculina tá pagando por algum crime. Esses presidiários são uma minoria e alguns deles acabam saindo de lá melhores do que entraram, né? Muitos acabam refletindo sobre as suas escolhas, têm algumas experiências espirituais e conseguem alinhar a vida depois disso aí, né? Eu mesmo já conheci caras que passaram por esse tipo de transformação. Agora, claro que fora da prisão existem milhões e milhões de homens mau caráter e até mais do que na prisão, tá? Mas sabe qual que é a verdade? A maioria dos homens é de bem, mano. São caras que sonham em construir riqueza, formar uma família e ser feliz. Eles acreditam na narrativa dos contos de fadas, né? Que um dia vão encontrar a princesa deles e vão viver um final feliz, né? Nós, daqui da comunidade, sabe que a realidade não é tão bonita assim. A gente já despertou pra real. A gente não idolatra os seres de luz e entende que os relacionamentos modernos têm muito mais armadilha do que vantagem, né? O que acabou fazendo a gente decidir seguir nosso próprio caminho. Mas a gente é uma minoria também. Agora vem a parte mais louca, né? Porque esses 1% dos homens que tá preso tem mais oportunidade com mulher do que qualquer homem mediano e bonzinho por aí. Isso é um fato, tá? Pense naquele cara comum, né? Que faria de tudo pra fazer uma mulher feliz, né? Ele trabalha duro, tem um bom caráter, é confiável e dedicado, mas ele não tem aparência de shed, ele não tem status ou poder e nem tem dinheiro. Esse cara que praticamente tem vocação pra santo não tem nem a chance de mostrar quem ele realmente é, né? Ele é descartado antes mesmo de abrir a boca, simplesmente por não passar naquela peneira dos filtros iniciais. No final, o caráter desses homens medianos, por mais exemplar que seja,
não importa, porque sem os fatores primários como aparência, status ou dinheiro, ele se torna invisível. E aí que a dura realidade mostra a sua face, né? E nos dias de hoje, a mulherada tá com um ego cada vez mais inflado, né? Graças à validação absurda que elas recebem nas redes sociais. Qualquer mulher mediana aí que posta uma foto de biquíni acaba recebendo centenas e às vezes até milhares de curtidas e comentários de homem beta. Esses caras têm a sua parcela de culpa no porquê as mulheres estão assim, né? Mas não dá nem pra julgar tanto, porque esse é um comportamento animalesco, algo que eles fazem por puro instinto, nem eles sabem o que eles estão fazendo. E o resultado disso? O resultado disso é que até as mulheres que nem são tão atraentes assim acabam acreditando que tem mais valor do que realmente tem, né? Lembrando que eu tô dizendo do valor do ponto de vista de traços de fertilidade. E isso faz com que elas comecem a exigir ainda mais dos homens, né? Criando uma desconexão absurda entre o que elas podem oferecer e o que acham que merece, né? Tá cheio de mulher feia e mediana achando que merece um shed, só que querer uma coisa e merecer a outra, né? Por isso que você vê os cortes delas frustradas aí, porque quando miram nos sheds, acabam sendo rejeitadas. Agora, além desse ego inflado, existe outro fator que tá mudando o cenário também, que é a independência financeira, né? As mulheres conseguem ganhar um salário bem similares ao dos homens, né? Isso tá fazendo o foco delas mudarem, né? Agora, com o dinheiro garantido, o objetivo passa a ser encontrar um homem bonito pra se envolver, né? Ainda mais com o ego inflado por conta da validação constante nas redes sociais. E com isso, o dinheiro agora só faz diferença se o cara tiver uma renda absurda muito maior do que a renda dela ou do que a média dos outros homens, né? Por exemplo, se uma mulher ganha 3 mil, ela não vai olhar para um mediano que ganha a mesma coisa. Se for para se envolver com um cara que ganha a mesma coisa que ela, então que seja um shed. Agora, se o cara tiver uma renda discrepante, tipo acima de 20 mil, aí sim o dinheiro passa a fazer mais diferença. Então a aparência vem sendo cada vez mais importante, e com essa importância da aparência, você pode perceber que tá cheio de canais de Looks Max surgindo por aí. E alguns passam conteúdos até que bons, tá? Algumas dicas realmente úteis para melhorar a aparência. Mas como sempre acontece, para todo problema surge uma indústria lucrativa por trás, né? Agora tem homem pagando para outro homem avaliar se ele é bonito ou não. Na minha visão isso é bizarro, mas cada um é cada um. Como se você já não soubesse, né, o que você precisa melhorar. Se você tem um cabelo feio, você sabe que precisa melhorar a porra do corte. Se você tem a sobrancelha zoada, precisa melhorar isso, né? Se você tá gordo, você sabe que precisa emagrecer. Não precisa pagar pra ouvir algo que já é óbvio. E no final das contas, não tem muito segredo, né? Treino e dieta resolvem 90% dos problemas. O shape muda tudo. Então, no cenário atual, se você quer jogar o jogo dos relacionamentos, comece pelo básico. Melhora a sua aparência estética, treina e cuida da sua alimentação, tá? Isso vai fazer você ter acesso às mulheres. Não é o caráter que vai fazer a diferença. Resumindo bem a mensagem, antes de sermos racionais, nós somos animais e o que realmente é atraente para nós já é pré-determinado pela natureza. Então não acreditam nessa ladainha do caráter, porque isso é apenas uma característica que só entra de fato no jogo depois que a mulher já tá se envolvendo com você. Ou seja, depois que você já passou daquela peneira dos filtros, seja aparência, poder, status ou dinheiro. E o caráter acaba sendo apenas um complemento, tá? Um bônus em um homem que já foi pré-selecionado. Isso prova também que você jamais deve ouvir conselhos amorosos de uma mulher ou acreditar naquilo que elas falam que procura em um homem, porque nunca reflete com a realidade, é apenas uma fantasia que elas criam e tentam vender essa imagem de um homem incrível, de bom, que é o que mais tem no direct delas, né, mas elas sempre rejeitam. Pra quem tá no jogo dos relacionamentos, foca na sua aparência estética, coloca um shape que você vai ter acesso às mulheres com mais facilidade, tá? E mesmo que você não esteja no jogo, cuida do seu corpo do mesmo jeito, porque isso é importante, tá? Uma pílula de sabedoria milenar é mens sana in corpore sano. A tradução é uma mente sã e um corpo são. Isso é uma citação do poeta romano Juvenal. A ideia expressa que a saúde mental e a física estão interligadas, né, e ambas devem ser cultivadas. Basicamente, cuide da sua mente e do seu corpo. Você pode ficar à vontade para dar qualquer opinião nos comentários e se gostou do conteúdo, deixa um like aí que vai ajudar muito, tá? As cartas estão na mesa, agora é com você.